Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, colocando esse tempo diante do Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela rica oportunidade de termos nossos ouvidos abertos e ouvir a Tua voz. Quando nós abrimos as Escrituras, temos o Teu falar, Pai. E pedimos que Tu tragas a revelação da Tua palavra, para que nós compreendamos aquilo que Tu dizes. Nos dê também a sabedoria, nos dê entendimento espiritual, experiência com aquilo que nós iremos ouvir, iremos aprender da Tua parte, Pai. Cada dia o Senhor tem um anseio muito grande em falar conosco. Que o Senhor encontre em cada um de nós ouvidos prontos para Te ouvir e ouvir atentamente, para que essa palavra, Pai, venha frutificar nos nossos corações. Tua palavra nos regenerou quando cremos no Senhor. Tua palavra, Pai, tem nos vivificado cada dia mais. Tua palavra tem trazido orientações e conselhos e ensino para a nossa vida aqui na terra. Embora nós somos hoje homens e mulheres celestiais, nós estamos vivenciando uma experiência humana também. Te damos graças, ó Pai, por aquele transporte maravilhoso das trevas para a luz, para a Sua maravilhosa luz. Nele nós temos a redenção, pelo Seu sangue a remissão dos pecados. Por isso, Pai, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Essa é a nossa grande expectativa e anseio. Fala conosco, Pai. Esclareça toda e qualquer tipo de dúvida. Nós não temos a capacidade de falar de coisas tão profundas da Tua palavra se Teu Espírito não falar através de nós. Então as nossas vidas e ouvidos estão diante do Senhor. Cuida deste ambiente, fala porque nós queremos ouvir a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Provérbios, versículo 1 diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Irmãos, esse também é mais um provérbios de Salomão. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Escreveu, como nós vimos domingo passado, aquele livro lindo, filosófico, que é inspirado pelo Espírito do Senhor. Eu creio que não tem, eu já li muito sobre filosofia de homens, mesmo antes de Cristo se fazer carne, e são livros preciosos, mas nada pode se equiparar com o livro de Eclesiastes, escrito, inspirado pelo Espírito, pelo rei Salomão. Em outro livro muito lindo também, que ele escreveu, o livro de Cântico, um livro que mostra de uma forma tão clara para nós sobre Cristo e a igreja, sobre o relacionamento do cordeiro, do nosso noivo, com a sua noiva. É muito lindo nós lermos ali Cântico de Salomão, muito precioso. E Salomão também escreveu um salmo, o Salmo 127, foi ele quem escreveu. Então foi um rei que o Pai usou, pela sabedoria que o próprio Pai concedeu a ele, para trazer tantas coisas ricas para os nossos corações. Então aqui, o primeiro versículo, nós vamos nos ater muito a ele, vamos já iniciar no versículo 2, mas os escribas do rei Ezequias, quem escreveu este Provérbios 25, ditados por Ezequias, segundo alguns eruditos assim relatam, então chegou até nós. Claro que Salomão escreveu inspirado pelo Espírito, então o rei Ezequias ditou para seus escribas, para que eles então transcrevessem este lindo Provérbios 25. Nós vamos ver durante algum tempo, não sei até quando, aos domingos pela manhã,
e também à noite. Domingo temos mais 2 estudos sobre provérbios bem profundos, de manhã e à noite. À noite nós já temos, será a casa do justo é abençoada e a do perverso amaldiçoada. Vamos ver essas questões, e domingo pela manhã nós vamos estudar ali o capítulo 2, alguns versículos que são essenciais, chaves para aquele capítulo 2 de Provérbios. E assim nós vamos sucessivamente até onde Deus quiser, porque eu estava considerando diante do Senhor, se nós fôssemos estudar versículo por versículo de Provérbios, eu iria concluir, fazendo umas contas meio por cima, com 89 anos. Não sei se eu vou estar ainda aqui, ou talvez ele voltou, mas eu penso que não. Vou morrer com 75 anos. Olha, supostamente, né? Irmãos, a glória de Deus é encobrir as coisas. Então aqui nós temos algo que Ele deseja mostrar para nós. Porque o nosso Deus e Pai, Ele oculta verdades profundas, tornando-as mistérios. Você se lembra de Isaías 43, verso 15, que o nosso Deus é um Deus misterioso. Nós sabemos também que Ele é um Deus, lá em Gênesis capítulo 16, é um Deus que, ao mesmo tempo, Ele fala e se revela. Ele fala e se revela. Na mesma proporção que Ele fala, Ele tem o desejo de se revelar para nós. O Deus que tudo vê, mas é um Deus que fala e também é um Deus que se revela. Deus tem prazer em se revelar. Agora aqui, por que a glória de Deus é encobrir as coisas? Isso aqui é bom. Quando nós nos deparamos com esse versículo aqui, que a glória dele é encobrir as coisas, eu quero ser um pouco repetitivo hoje, para fixar na nossa mente isto e nós sermos estimulados pelo Espírito do Senhor a buscar as coisas que Deus encobriu. Entende? Então, o papel que é muito bom e glorioso, do mais nobre dos homens, por outro lado, é buscar esses mistérios que estão aqui escondidos na palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós lemos tantos versículos, tantos textos. A carta de Efésios, eu já li ela mais de 300 vezes. E estava lendo um pouquinho agora à tarde, um versículo ali me veio à mente que eu nunca tinha visto isso. Quando nós buscamos, ansiamos buscar ao Pai as revelações do Senhor, não para nós apresentarmos, pregarmos como coisas que são tremendas, maravilosas, tive uma experiência, não é isso, irmãos. Deus deseja se revelar. Ele quer que nós o conheçamos e conheçamos pela sua palavra e pelo nosso relacionamento com Ele. Os irmãos que mais se destacam, irmãs também, são aqueles que não buscam ensinos do Senhor de segunda mão, mas que vai aos pés dele buscar as revelações do Senhor, porque Ele tem muitas coisas para revelar. Mas Ele não irá revelar, por isso elas estão encobertas aos olhos de muitas pessoas, porque eles não buscam, estão esperando ouvir uma mensagem que esclareça determinado versículo. A palavra de Deus, ela é aberta para quem? Para todos os filhos de Deus. Para todos aqueles que passaram pela cruz, pela sua morte e ressurreição junto com Ele. Então, esses são tornados filhos de Deus. E agora, Ele abriu a palavra para nós, mas a palavra continua aberta e o povo de Deus tem ouvido outras coisas, e não aquilo que Ele tem para dizer para nós. Quando as pessoas fazem a pergunta para nós, por onde eu começo a ler a Bíblia? Qual é o primeiro texto da Bíblia que eu devo ler? Devo começar em Gênesis? Devo começar em Mateus, as cartas de Paulo, Apocalipse? Apocalipse eu não quero ler porque é muito difícil. Apocalipse é o livro mais simples de ler. Só que Satanás, sabendo disso, ele incutiu na mente das pessoas que é um livro muito difícil, mas não é.
Ali, se você ler, buscando a revelação do Senhor pelo Espírito, o Espírito tem o maior prazer em falar daquilo que está escrito ali em Apocalipse, porque ali nós vemos a vitória do Cordeiro, vemos o triunfo da igreja em Cristo Jesus. Nós não somos triunfantes, mas nele, porque ele sempre irá nos conduzir em triunfo, uma vida vitoriosa, porque nele nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Então o Espírito Santo tem o maior prazer em revelar para nós as Escrituras Sagradas. E as pessoas, quando falam em Apocalipse, já pensam no final dos tempos, já pensam, mas Apocalipse não fala do final dos tempos, fala da igreja gloriosa, fala do casamento de Cristo à igreja. É muito lindo. Agora, se você se preocupar com os enigmas, aquela coisa toda, você vai ficar realmente achando que isso aí é só para teólogos. Não! Quem escreveu foi João, inspirado pelo Espírito, numa simplicidade. A Bíblia, irmãos, ela é tão compreensiva. Quando nós dependemos do Espírito, o Espírito torna ela tão simples para nós, ela é tão simples que nós não iremos conseguir compreendê-la se não for por revelação, porque é simples demais. E quando você pega um livro que é do seu interesse, você se aplica naquele livro, você se aplica em pesquisas, você vai buscar ali intensamente, porque aquilo diz respeito a você. Mas outro detalhe que é importante: Satanás tem, irmãos, impedido as pessoas de observarem na palavra de Deus que a palavra de Deus, ela é essencialmente prioritária para a vida de um filho de Deus em Cristo Jesus. Então aí nós vamos atrás de coisas, e as coisas deste mundo geram em nós uma coisa chamada ansiedade. Então a palavra continua sempre oculta para nós. Deus, ele encobre verdades profundas que ele deseja revelar, porque nós não temos interesse intencionalmente nele. Os nossos interesses são terreais, aquilo que está à nossa volta. Entende? Meu trabalho, como eu vou ganhar mais, como eu vou fazer isso, aquilo, preciso fazer aquilo, mas nós temos um chamado para representarmos um reino aqui na face da terra. E como nós vamos representar este reino com eficiência? Então ele vai encobrir, fechar as portas para muitos, e ainda que muitos falam que são representantes diplomáticos desse reino, que são cooperadores de Deus, mas em realidade não o são. São ouvidores da palavra, mas não estão atentando naquilo que ele está dizendo nesses últimos dias. Ele tem feito tantas reivindicações, irmãos. Então, a ideia de Deus aqui é não se tornar escasso como ouro, ou pérola, ou pedras preciosas. Ele quer revelar-se a nós, que tripudia em todos esses valores aí, entende, irmãos? Mas uma coisa é certa: ele não vai se revelar para aqueles que não o valorizam, que não tem ele como preeminência, que não tem buscado ele em primeiro lugar. Irmãos, se nós atentarmos para isso, fazer uma análise, o que nós temos buscado no nosso dia a dia? Qual tem sido as nossas prioridades no nosso dia a dia? Você percebe que é tanta coisas que nos cercam, que nos rodeiam? E Hebreu diz que é para a gente deixar tudo aquilo que traz peso para nós, porque nós estamos carregando um peso que não é necessário. Nós criamos problemas que foram gerados por nós mesmos, entende, irmãos? Isso torna a nossa vida, de fato, retroativa. Nós começamos a regredir na vida cristã. Agora, aqueles que o valorizam, sem sombra de dúvida, esses que valorizam o Senhor, possam se distinguir daqueles que não valorizam. Isso aqui envolve uma questão de intimidade. Vocês se lembram do Salmo 25, versículo 14?
Lá está escrito assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, nos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Preste atenção. Observa aqui que a glória de Deus é encobrir as coisas, e Ele fez isso aqui intencionalmente, encobrir as coisas. Mas observa aqui um detalhe importante, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A palavra aqui esquadrinhá-las é investigá-las, é perscrutá-las, é analisá-las minuciosamente, com minudência, é ir a fundo, entende? Isso que Ele quer, porque, irmãos, agora para isso tem que ter intimidade com Ele, porque, irmãos, o nosso Deus e Pai, Ele sabe as intenções dos nossos corações. Ele quer se revelar, mas o problema é que nós não queremos as revelações do Senhor. Tem que ser algo em particular com Ele. Tem que ser numa conversa íntima com Ele. E essa conversa tem que ser primorosa. Essa conversa tem que ser uma conversa exponencial, com visões de avanço. Ou seja, quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, eu quero. Então negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, ele está dizendo ali em outras palavras, para que vocês possam me seguir, vocês terão de negar a vocês. Porque o problema nosso em seguir o Senhor é nós não negarmos a nós mesmos. Nós temos muitas opiniões a respeito disso e daquilo, que às vezes Deus o Pai olha para nós e pensa assim: filho, você tem a minha palavra em suas mãos, você está cheio de opinião na sua mente. Então Ele vai começar um tratamento conosco de novo, porque Ele tem paciência, Ele é longânimo. Ele vai permitir que nós venhamos a sofrer algumas perdas, Ele vai permitir que nós venhamos a ter um tipo de sofrimento, para nós voltarmos para Ele. Aí, uma coisa que nós vamos ter chama-se alegria. A gente vai lá para o quarto, vai para um lugar secreto com Ele, debaixo de uma árvore. Você começa a ser um homem, uma mulher contemplativo, buscar o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Numa vida de intimidade com Ele, você vai sentir o lenitivo de Deus. Ele começa a nos cercar de uma maneira assim que surge uma alegria para você vencer aquele problema que, quando ele vai na nossa frente, aquilo deixa de ser um problema grande para nós. Aí a gente começa a cultivar, nós tomamos uma decisão ali, de agora em diante eu vou seguir o Senhor, eu vou levantar mais cedo, vou conversar com Ele sempre, eu vou ao meio-dia, pelo menos vou orar 3 vezes por dia ao Senhor. É um hábito maravilhoso e deve ser cultivado, mas se você não se cuidar, isso pode virar uma religião. Qual é a diferença entre ser um religioso que tem que orar 3 vezes por dia, ou mais, não sei, e daquele que tem prazer? Na medida em que aquilo começa a se tornar um peso para você, eu tenho que orar, isso é religião. Agora, quando eu vou orar, por quê? Porque eu amo meu Senhor. Jesus, Ele vivia uma vida, gente, tribulada, no sentido de que as multidões o cercavam, comprimiam, estava sempre falando com Ele todos os dias, mas Ele tinha tempo para o Pai. Às vezes Ele passava a noite inteira conversando com o Pai. Irmãos, nós queremos ter um avanço na vida cristã? Será que o Pai pode contar conosco? Quando nós dissermos sim, Ele vai citar aquela palavra: negue-se a si mesmo. E para que fique bem correto a tua negação, lembre-se, dia a dia tome a sua cruz. É viver uma vida de crucificado. A cruz, ela anula as nossas presunções, prepotência,
a nossa altivez. A cruz anula a nossa vontade própria, porque quando nós negamos a nós mesmos, nós vamos viver pela vontade de outro, pela vida de outro. Então, nós vamos ter, irmãos, porque quando a nossa vontade humana ela é quebrada, a gente vai conseguir vislumbrar todas as realidades espirituais, ou melhor, todos os recursos espirituais virão até nós para que a gente cumpra cabalmente o nosso ministério, que o apóstolo Paulo disse lá para Timóteo: cumpra cabalmente o teu ministério pelo qual você foi chamado. Se não houver isso, irmão, nós vamos viver uma vida de reunião de segunda, quarta e domingo. Entende, irmãos? Então, intimidade com Ele. Irmãos, dá um pulinho aqui em Mateus, capítulo 10. Vamos ler aqui o versículo, Mateus 13, 10, versículo 27. Mateus 10, 27. Olha que coisa linda aqui. Diz assim: Jesus aqui está tratando com seus discípulos, está impulsionando os seus discípulos a uma vida prática da realidade espiritual celestial na terra. Então, ele já vem tratando aqui, chega no 26 e ele diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Ele está mostrando para nós que, primeiro, aqui existem duas formas de interpretação. Primeiro, tudo aquilo que nós fazemos em oculto e não confessamos ao Senhor ou ao nosso irmão, vai ser revelado. Uma outra interpretação aqui, segundo alguns eruditos, é que tudo que está encoberto na palavra há de ser revelado, mas ele vai explicar o porquê aqui. Nem oculto que não venha a ser conhecido, está vendo? A ênfase que o Espírito dá aqui através dos lábios de Jesus. Agora ele vai dizer aqui o seguinte no versículo 27: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Então, na minha intimidade contigo, você tem intimidade comigo, eu vou falar no seu ouvido. O que vos digo às escuras, você e ele, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Lembra que a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. Jesus tem nos chamado a uma vida de intimidade com Ele, porque Ele deseja falar com os seus íntimos. Qualquer dúvida, irmãos, preste atenção aqui, que você tiver na palavra de Deus. Hoje em dia, eu converso com muitos irmãos que têm um encargo da palavra, que são líderes nas suas comunidades, que a grande maioria deles tem dito para mim o seguinte: quando eu tenho dúvidas sobre algum versículo, eu vou lá no Google. Agora até mais fácil ainda, tem a inteligência artificial. Meu Deus do céu! Irmãos, não caia nessa. Vá aos pés do Senhor, Ele vai falar, Ele vai trazer iluminação adequada, sem resquício de dúvida. Isso vai encher o teu coração da firme convicção. É uma convicção maravilhosa, é uma firmeza, é como que se Ele, agora você não tem mais dúvida, que aquilo que, ou Google também, eu vou para o Google e eu digito lá minha dúvida e tem um relatório lá. Irmãos, fica muito fácil. Por isso que muitas igrejas estão morrendo espiritualmente. Aqui também, irmãos, em Marcos capítulo 4, versículo 34, nós temos também uma declaração muito interessante aqui do nosso amado Senhor. Marcos 4, 34. Diz assim, olha que versículo precioso. Aqui ele está explicando, né, por que ele falava por provérbios, por parábolas.
O versículo 34 ele disse assim: e sem parábolas não lhes falava. Agora presta atenção, tudo, irmãos, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Você sabe o que significa a palavra discípulo no grego? É aquele que aprende, é aquele que está com seu coração aberto para ouvir os ensinamentos de Cristo. Você sabe onde aparece a palavra discípulo lá no Antigo Testamento? Abra lá em Isaías, capítulo 50, versículo 4 e 5. Olha que interessante aqui, irmãos. Diz assim, Isaías 50, versículo 4 e versículo 5. Veja como é precioso isso. Lembrando que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. E aqui, Isaías 50, versículo 4, está escrito assim: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Agora presta atenção, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A palavra aqui eruditos no hebraico também significa, sabe o quê? Isso aqui não vai pensar que é para aqueles eruditos, os grandes teólogos da Bíblia, não. É para a palavra eruditos. Se você tiver um bom léxico hebraico, você vai descobrir que é discípulo. Então é para nós isto aqui. E aí ele diz assim: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Então, irmãos, um detalhe aqui importante é que o nosso amado Senhor, Ele deseja revelar para nós. Temos que ser igual ao salmista, Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Entende, irmãos? Então, quando Ele começa a revelar para nós a sua palavra, Ele não vai revelar, a revelação não vai cair assim no teu braço de graça. Você precisa ir buscá-la diante do Senhor. Irmãos, vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 13, tem um versículo aqui, irmãos, quando Jesus começa a explicar aqui a parábola do semeador. Olha que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. Isso aqui é maravilhoso demais, é glorioso. Mateus 13, vamos ler aqui do 10 até o 11. Claro que ele falou aqui da parábola do semeador. Os discípulos ouviram, mas eles não entenderam o sentido dessas palavras. Agora veja aqui, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: irmão, isso aqui é muito lindo, isso aqui é precioso, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que ouviram, não lhe é isso concedido. Por quê? Porque eles se foram. Eles ouviram, acharam muito interessante, que mensagem bonita, linda, mas eles se foram. Mas olha que o Senhor diz para nós aqui: mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Agora, irmãos, quais são os mistérios do reino que nós conhecemos? Tem o irmão do passado, ele disse algo que é muito interessante. Ele era um servo do Senhor no século XIX. Ele dizia assim: o mais
ínfimo, guarde bem isso aqui, o mais ínfimo servo do Senhor, o menorzinho de todos os servos do Senhor, o mais simples, que é habitado pela pessoa de Cristo, que é um filho de Deus em Cristo Jesus, ele tem uma sabedoria infinitamente mais do que o homem mais sábio desta terra, porque a verdadeira sabedoria habita nele, que é Cristo. E nós vimos aqui domingo passado pela manhã, quem pode resistir à sabedoria pela qual Deus dá a cada um de nós? Ninguém, irmãos. Só que o problema nosso é que nós não sabemos como aplicar isto. Pelo fato de nós não vivermos uma vida relacional com o Senhor, de intimidade com Ele, nós não temos um vigor espiritual cheio de graça e de poder. Lembra daquele texto de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Como essa semana conversei com uma pessoa, ela disse para mim o seguinte: eu sou uma pessoa ateu, eu não creio em Deus. Eu disse para a pessoa assim: agora então, você deve ter certeza de uma coisa, eu também tenho. Qual? Você não vai para o céu. Mas como que não? Se você não crê, você não acredita naquilo para onde você vai, como que você pode ir para um local que você nem conhece, que você diz que não crê em Deus? Onde que Ele mora? Onde que Ele habita? Ele habita nos céus. Não, Ele habita a eternidade. Nenhum versículo mostra que Deus habita nos céus, porque os céus não vai ser a nossa morada. Nossa morada vai ser na casa do Pai, que é Cristo. Cristo vai habitar em nós. O tabernáculo de Deus está entre nós. Cristo é a morada do Pai. Nós somos a morada do Pai. O Filho é a morada do Pai. Nós somos a morada do Filho. Nós habitamos no Filho. O Filho habita em nós. Irmãos, o reino de Deus tem muito mistério, mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, fale-me pelo menos aí 25 mistérios do reino de Deus. Por onde você começaria a falar? Você poderia citar pelo menos 2 ou 3 agora? Assim está no teu coração? Nenhum eu sei, mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. São muitos mistérios, e são mistérios infinitos. E, irmãos, dizer que nós não sabemos nenhum deles. Por que que não? Porque nós não buscamos uma vida de intimidade com Ele. Ah, sabemos que o reino de Deus é Cristo. Olha que mistério, um mistério maravilhoso. Agora, você sabe qual que é o mistério da vontade dEle? Qual que é o segredo do coração do Pai? Claro que nós também sabemos. É o Filho. Porque aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. É o reino de Deus que veio para dentro de mim. Mas e os mistérios do reino, irmãos? São tantos, irmãos. Percebe como que a gente perde tempo com tantas coisas? Às vezes nós estamos ali nadando na praia e tem um versículo que é revelado para nós. Nossa, agora eu compreendi, agora eu sei. Estamos na praia ainda, tem um monte aí, nós estamos na água no joelho ainda. E o Senhor quer nos levar para a plenitude dEle, uma vida totalmente tomada pela presença de Deus o Pai. E agora, nesse mesmo contexto aqui, olha o versículo 17 de Mateus capítulo 13. Jesus está dizendo aqui uma coisa muito linda, irmãos. Eu vou ler o 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, aqui se você não tem, busque visão espiritual. E ouvir, você está ouvindo a palavra de Deus, você tem a Bíblia na sua mão. Agora, olha o que Jesus disse aqui: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos
desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Está vendo? Irmão, o nosso privilégio é muito grande, porém nós não estamos usufruindo desses privilégios. Então, a glória de Deus continua em cobrir as coisas para nós, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é perscrutá-las, é garimpá-las, é aprofundar buscando. Agora, quem são esses reis aqui? Literalmente eram os reis que se destacavam mais. Mas, irmãos, lembra o que está escrito em Apocalipse 1, versículos 5 e 6? Vamos ler esses versículos lá para nós. Nosso tempo hoje é um pouco curto. Eu quero deixar claro sobre qual que é a glória de Deus, que é encobrir as coisas, e as dos reis, esquadrinhá-las. A nossa glória é esquadrinhá-las, é perscrutá-las, é garimpá-las. Versículo 5 diz assim, Apocalipse 1, verso 5: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, preste atenção no detalhe aqui que é importante. Eu e você, nós somos constituídos por Deus, reino e sacerdotes. Você se lembra de 1 Pedro 2, versículo 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, você tem proclamado as virtudes do Senhor? Sim ou não? E por que não? Porque, irmãos, nós não estamos esquadrinhando as Escrituras Sagradas. Nós não estamos perscrutando, nós estamos ouvindo aqui, ouvindo ali e proclamamos aquilo que nós ouvimos, mas que não desceu para o nosso coração. Aí nós somos como que um papagaio. Ouvimos aqui, passa por aqui e a gente fala ali. Não vai ter efeito nenhum. O Senhor deseja comunicar as verdades da palavra quando há uma intenção no nosso coração de querer aprender do Senhor, aos pés dele, como Maria, que doce aos seus pés para ouvir as suas palavras. Irmãos, temos aqui 4 evangelhos, temos 13 cartas do apóstolo Paulo, cartas de Pedro, temos aqui o Apocalipse. Irmãos, temos todas as Escrituras. Ao falar de Deus, Ele quer falar para nós. Agora, o problema nosso, nós somos negligentes e não diligentes. Às vezes nós somos diligentes em ler a Bíblia, mas o Senhor quer que nós buscamos discernimento espiritual. Quer ver? Abra lá, por favor, mostrar um texto aqui interessante, em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Vou ler o 4, 5 e 6. Irmãos, são textos tão atuais para nós, irmãos. Aqui se fala de uma promessa, né? Ele diz assim, Êxodo 19, versículo 4 até o 6. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Águia aqui, uma figura de quem, irmãos? De Deus. Águia. Agora, presta atenção. E vos cheguei a mim. Aqui é ascensional. A ideia aqui é de uma vocação ascensional. E vos cheguei a mim. Nós chegamos ao Pai sobre essas águias de águia aqui, que é o nosso próprio Senhor. Agora, olha o versículo 5. Agora, nós estamos nele, nós fomos achegados a Ele. Aqui em figuras, mas em realidade, nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Agora, olha o versículo 5. Agora, pois, se, ele não está obrigando, se
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, se diligentemente ouvir a minha voz, como é que nós vamos ouvir a voz dele, irmãos? É lendo a palavra e meditando na palavra de Deus. E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade especial, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então, nós seremos reino de sacerdotes. Então, qual é a glória dos reis? É esquadrinhá-las, as coisas que Deus oculta. Se diligentemente nós ouvirmos a sua voz, irmãos, nós seremos reino de sacerdotes, porque os reis vão perscrutar na palavra para saber a intenção, aquilo que o Pai tem na mente e no coração, e vamos agir de conforme Ele pensa e Ele quer que nós venhamos a agir, irmãos. Vocês estão me compreendendo isso aqui, irmãos? Senão a nossa vida vai ser balela e blá blá blá, e reclamação, murmuração. O Senhor tem algo muito mais profundo para nós. Ele quer nos elevar a uma vida ascensional, uma vida para que nós sejamos propriedade peculiar dele. Mas isso aqui não é para todos. Propriedade peculiar são pessoas especiais, e essas pessoas têm a glória de Cristo manifesta neles, porque a glória dos reis é esquadrinhá-las. Esquadrinhá-las o quê? As verdades que Deus tem encobertas. Lembra de Deuteronômio 29, 29? As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós nos pertencem. E Ele quer revelar. Por que você acha que Ele deu a palavra dele, colocou em nossas mãos? Infelizmente, a Bíblia tem ficado tão somente em nossas mãos, mas Ele quer algo mais profundo. Ele quer que nós tenhamos a palavra no coração. Quando temos a palavra no coração, nós vamos ter prazer na palavra de Deus. Isso é tão lindo, irmãos. Então, é nosso privilégio garimpar nas Escrituras Sagradas, irmãos, os arcanos de Deus. O que é arcanos? Os mistérios de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos feitos reino de sacerdotes. Você se lembra do que Deus disse ao profeta Jeremias, quando ele estava ali preso, sofrendo ali, porque ele pronunciou aquilo que Deus disse? Ele estava buscando a revelação de Deus, preso, Jeremias. Então, Deus então iria responder para ele de fato. Mas de que maneira, irmãos? De fato, Deus revelaria as coisas grandiosas e maravilhosas para Jeremias, se ele fizesse uma coisa apenas. E sabe qual é essa coisa? Abra comigo em Jeremias, no capítulo 33, de 1 a 3. Jeremias 33, de 1 a 3. Aqui, ele vai dar para nós a receita. Olha só, que coisa linda, irmãos. Diz assim, Jeremias 33, verso 1. Primeiro, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o meu nome. Agora veja aqui, o que Deus diz para ele? Jeremias, invoca-me, ou em outras palavras, clama a mim, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Irmãos, toda a Escritura foi inspirada por Deus para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso aprendizado, para que o homem e a mulher de Deus seja apto para toda boa obra. Vocês estão entendendo como nós somos negligentes? Nós temos que parar de buscar os nossos próprios interesses e se preocupar com os interesses de Deus sobre nós, irmãos. Não, nós nunca vamos ser usados de uma forma adequada. E o Senhor tem falado. E nós não temos percebido o que Ele tem falado. A glória dele é encobrir as coisas. O próprio Evangelho da Graça está encoberto para muita gente. Quando Jesus disse que iria para Jerusalém, ia ser crucificado, ser morto, ao terceiro dia ressuscitaria, aos olhos do discípulo, essa palavra, eles não compreendiam o que ele dizia, e era-lhes encoberto o sentido dessas palavras. Evangelho. Paulo, 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele disse assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Estão lá nas igrejas, dando glória a Deus, aleluia, propósito, abraçando, beijando, aqui que se ama, é aqui que faz isso, mas cadê o Evangelho? Você conversa com uma pessoa dessa, ela não tem certeza da salvação, porque nunca creu que foi atraída no corpo de Cristo, nunca creu que morreu com Cristo, que foi sepultada, que ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, nunca creu. São crentes, são pessoas que não estão sendo pastoreadas pelo nosso Supremo Pastor, pelo grande pastor das ovelhas e pelo bom pastor que morreu pelas ovelhas, mas por homens que estão buscando seus próprios interesses. Vocês percebem, irmãos? Mas o Senhor sempre vai ter os seus remanescentes, aqueles homens que verdadeiramente, aquelas mulheres que não vão baratear a graça de Deus. Por isso que a glória de Deus, ela reside no fato de que Ele próprio não pode ser descoberto por meios de buscas, das nossas pesquisas. O Senhor disse assim lá usando o apóstolo Paulo: pela sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Agora Paulo vai dizer depois em Gálatas: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Isso é gostoso, irmãos. Isso nos leva para uma experiência real, genuína, verdadeira. Então, parte desta grande honra é atribuída ao reino de sacerdotes. Aqueles que entenderam da parte do Senhor que o Pai tem as suas demandas na vida desta igreja. Você já parou para pensar quais são as demandas de Deus para a vida desta igreja que aqui tem se reunido? Quais são as demandas dele para esse tempo, irmãos? Nós estamos tão distantes dessa realidade, irmãos. Eu queria poder incutir na mente dos irmãos como que fumasse alguma coisa, mostrar, não posso, tem que pregar. Então, deve cada um de nós buscar os pés do Senhor. Senhor, eu quero a tua realidade, eu quero entender as tuas demandas, me faz saber. Mas se você não tiver intimidade com Ele, você vai levantar cedo: Pai, abençoa meu dia hoje, Pai, abençoa meu trabalho, abençoa meu filho, abençoa meus netos, abençoa, em nome de Jesus, amém, e vai trabalhar. Essa é a tua rotina, uma rotina de crente vegetativo, filho de Deus impotente. O Pai tem algo muito maior para cada um de nós. Ele tem, irmãos, uma demanda com essa comunidade também. Então, cada um de nós é responsável. Nós devemos pedir para que Ele abra os nossos olhos e nos dê a revelação. Lembra aquele texto de Daniel 2:22, que diz lá que o Senhor revela o oculto e o profundo. Nós temos buscado essas revelações, irmãos. Nós estamos panguando, irmãos. Estamos vegetando, irmãos. Nós estamos ouvindo a verdade da palavra, mas nós estamos engordando e não conseguimos se movimentar, porque nós estamos muito pesados. Nós não vazamos, nós não extravasamos. A graça, ela é tão maravilhosa, ela é tão superabundante, ela é tão infinita, e todos nós temos recebido da sua plenitude
e graça sobre graça. Mas nós estamos extravasando, essa graça tem extravasado em nossos lábios? O Senhor tem uma demanda conosco aqui. Ele quer fazer através de mim e de você, irmãos. O que Ele tem que fazer? Vai aos pés dEle. Não vem perguntar para mim. Ele está com seus braços abertos, seus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar, no teu quarto, debaixo de uma árvore, no seu trabalho, qualquer circunstância. Senhor, quais são os seus interesses? Quais são suas demandas aqui no meu trabalho? Senhor, quais são suas demandas aqui no meu lazer? Onde quer que você esteja? Deus lhe chamou, foi para um propósito, irmãos. Não para que você tenha o teu propósito satisfeito por Deus. Queridos, isso aqui é o que a religião busca e prega. Eles estão vivendo isto. Parece que, olha, é uma prosperidade, né? Mas que prosperidade é essa? Onde é que Cristo está envolvido aí, irmãos? Misericórdia. Hoje uma pessoa ligou para mim à tarde e falou: Cláudio, escuta essa pregação e depois você me liga para mim e a gente vai conversar um pouquinho. Fiquei ouvindo antes de vir para cá 45 minutos. Comecei tomando banho, deixei lá o celular, tomando banho, ouvindo, tal, etc. Meu Deus do céu. Misericórdia. Uma vez apenas falou do nome de Cristo na ministração. O que eu faço? Devo ficar aqui nessa comunidade? Fica, seja tu uma bênção aí. Entende, irmãos? Que coisa mais terrível. Vamos abrir lá em Jó, deixa eu ler mais um versículo aqui, por favor. Capítulo 11. Jó, capítulo 11. Vamos ler aqui apenas o versículo de 6 a 8. 6 a 8. Diz assim: e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Irmãos, que coisa interessante aqui. A sabedoria de Deus, como a graça dele, é multifacetada, é multiforme. Ela tem muitas formas de atuar e de agir. E cada uma delas estão incrustadas um dos mistérios do reino de Deus. Não vou ter tempo para falar aqui, que o horário já estourou. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus? Arcanos aqui é o mistério. Mistério que não pode ser desvendado pela sabedoria humana. Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Irmãos, nós podemos sim penetrar as profundezas de Deus, porque o mesmo Espírito que habita em mim, que habitou no Senhor Jesus, habilitando Ele em tudo, é o mesmo Espírito que habita em você e em mim. E a palavra fala que, 1 Coríntios 2,10, Deus nos revelou pelo Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós temos mergulhado nas profundezas de Deus, o Pai. Deu um temor agora aqui muito grande. Ele tem nos chamado para uma vida de profundidade com Ele, mas até quando nós vamos ser crianças sonolentas que precisam de mamadeira? É nossa responsabilidade ir, porque tudo Ele preparou para nós. Último versículo para nós encerrarmos aqui. Abra em Provérbios, vamos encerrar aqui capítulo 9, de 4 a 6. Provérbios 9, 4 a 6. Você e eu, irmãos, somos pessoas simples. E Ele sempre chama o simples para algo fundamental. Provérbios 9, 4 e 6. Provérbios 9, versículo 4 a 6, nós vamos orar. Diz assim a palavra, olha só. Versículo 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei.
andai pelo caminho do entendimento. Irmãos, nós muitas vezes estamos associados com os insensatos. E Ele tem nos chamado para Ele, o povo dele tem sido chamado para Ele. Mas o que está acontecendo conosco, irmão? Nós estamos engessados com a injeção de Satanás na nossa mente, que não conseguimos raciocinar mais. Nós estamos entrando nessa era cibernética que está matando a nossa sensibilidade da consciência. Ele tem nos chamado para uma intimidade, irmãos. A glória de Deus é encobrir as coisas. A glória dos reis é esquadrinhá-las, é perscrutá-las, é garimpá-las, para saber o sentido daquilo que Ele deseja realizar, primeiro em nós, depois através de nós. Que o Senhor continue, irmãos, falando conosco, e que Ele encontre, irmãos, respostas em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, oh meu Pai, como Tu és grande e maravilhoso, operas maravilhas em nosso meio, Pai. Tira, Pai, dessa letargia espiritual, desse marasmo espiritual. Pai, a nossa vida, as nossas vidas têm sido uma vergonha para Ti, Senhor. O Senhor tem tantas demandas, o Senhor deseja trabalhar conosco, mas com quem o Senhor pode contar? Ah, meu Pai, levanta no meio do Teu povo homens e mulheres que têm os seus corações derramados a Teus pés, que tenham Cristo como a primazia, em primeiro lugar, porque não há outro semelhante a Ti. Tu és tão grande, a Tua presença enche a terra, céus e o mar. Tu inclinas para ver o que se passa nos céus e na terra. Oh, meu Pai, nos dá a visão espiritual, nos dá entendimento espiritual para compreendermos o que Tu tens dito na Tua palavra nesses dias. Faça isso conosco, Pai, por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.